Mais pra frente, quando começar a guerra contra o Império do Oriente, nós iremos ver o Rei Gazel entrando em uma batalha contra Tatsuya Kondo, meus amigos. Parece que o rei não está apenas de brincadeira não, nós veremos o Gazel lutando, algo que, ninguém imaginava que aconteceria, certo? E aqui nos seriam revelados que os dois praticam variações do estilo Oboro. Gazel aprendeu suas técnicas com o próprio Hakurou, que aprendeu com Byakuya, que é o seu avô. Mas e o Tatsuya? Com quem ele aprendeu o estilo do Hakurou? A versão que Kondo aprendeu veio do irmão de Byakuya de outro mundo. E assim, por causa disso, os dois tornaram mestres da espada em estilos muito semelhantes, tanto o Byakuya quanto seu irmão em outro mundo. E dessa forma, tanto o Kondo quanto o Hakurou e consequentemente o Gazel aprenderam estilos muito parecidos, tendo aprendido com, é claro, uma família. Além disso, nós vimos Kondo lutando contra o próprio Hakurou em outra ocasião, onde mesmo que Hakurou tivesse sim habilidades na espada melhores que Kondo, ele ainda perdeu porque Kondo era mais poderoso no geral. Já durante a batalha de Gazel e Tatsuya, Gazel tentou replicar as técnicas que Hakurou usou contra o tenente, mas ele foi derrotado quando Kondo, em vez de usar uma espada, sacou um 3/8 e atirou nele com a sua pistola usando uma bala especial necrótica. Então sim, o Kondo puxou um pistolão no meio de uma luta de espadas. O cara trapaceou demais. Em Tensura existe muitas coisas que você não sabe ainda, seja porque o anime cortou, porque você se esqueceu ou porque ainda não foi mostrado, mas eu venho trazer pra você. Afinal, eu amo Tensura e me comprometo a fazer os melhores vídeos para quem me assiste. Então não perde tempo e se junte à comunidade Grid para receber o melhor do mundo otaku. Em segundo lugar, você sabia que existe um mangá spin-off de Tensura chamado A Vingança de Clayman? Nesse mangá existe uma linha do tempo alternativa, onde o Clayman sobrevive, sabia disso? Isso acontece nos momentos finais antes que o Rimuru o devorasse. Enquanto ele era sugado pelo Beelzebub de Rimuru, ele implora por ajuda e salvação para seu mentor, Kazarian. Porém, mesmo implorando por ajuda, a sua alma ainda é absorvida e então consumida. Mas no momento de sua morte, Clayman ganhou a habilidade única chamada Regressor, que permitiu que ele acordasse 70 anos no passado com todas as suas memórias intactas. E de início pareceu uma segunda chance para que ele mudasse a sua vida, mas ele pensou que era um sonho e fez tudo de novo de maneira exatamente igual, e acabou morrendo e voltando para o passado novamente. E agora, em sua terceira chance, ele decidiu que vai mudar as coisas para tentar fazer melhor. Mas eu quero que você comente aqui embaixo se você acha que o Clayman é capaz disso, principalmente sabendo que o Kondo controlava ele mais pra frente. Em terceiro lugar, vocês já se perguntaram quem era a mulher de cabelos azuis muito gata que Masayuki estava olhando antes de ir para o mundo central? Ela é Velgrind, a irmã mais velha de Veldora e a mulher de Rudra, o imperador do Oriente. E sim, ela é um dragão verdadeiro. Durante a guerra contra o Oriente, Rudra acaba morrendo por causa da exaustão de sua alma, que acabou sendo pressionada por causa de todo o seu poder e, claro, reencarnações. Depois disso, Velgrind perderia nas mãos de Rimuru, e então Ciel alterou sua habilidade final, dando ela a capacidade de viajar pelo espaço-tempo, com o objetivo de coletar os fragmentos de alma do Rudra que foram espalhados pelo tempo e pelos mundos. Dessa forma, ela começaria sua jornada para coletar todos os fragmentos, e ela acabou terminando em Masayuki, que possuía o fragmento final de alma do Rudra. E esse contato entre os dois fez Masayuki vir para o mundo central. E então, mais tarde, Velgrind iria ir atrás de Masayuki, descobrindo que ele de fato é a reencarnação de Rudra. Em quarto lugar, Tensura tem cortado todas as menções a Zegion e a Pito por algum motivo no anime principal. Obviamente, em Tensura Nikki tivemos sim eles aparecendo, mas no anime principal eles não apareceram nem por um momento. E no episódio 17 da terceira temporada, Shuna e Train recomendariam algumas pessoas como guardiões do labirinto durante uma reunião que estava acontecendo, mas o anime não mostrou quem eram os candidatos que elas propuseram. Shuna recomendaria o Adalman para ser o chefe do andar 60, já que ele e seu exército, como mortos-vivos, não se dão bem com a luz do sol, e no labirinto eles poderiam perseverar de maneira ainda melhor, sendo basicamente um ambiente perfeito para eles. Além de, claro,
claro, colocando a Dalma no labirinto, cria uma distância entre ele e os outros, já que todo mundo não gosta muito de ficar perto dele porque ele é muito fanático pelo Rimuru. Traine, por outro lado, recomendou Zigyon e Apito para que guardassem os andares 71 a 80, com Zagyon podendo ser o guardião para o andar 80, enfatizando que ele fez um trabalho incrível protegendo os Trentes anteriormente. E Veldora ainda diz que gostaria de treinar Zagyon, já que ele vê potencial no Zagyon para ser um grande guardião e chefe de andar. Em quinto lugar, sabiam que o grupo de Masayuki, embora esteja cheio de loucos, existe traidores nele? Bernie e Jill, na verdade, eram membros do Império do Oriente, disfarçados em uma missão secreta para usar Masayuki. Eles eram membros da unidade Dígitos Únicos, que são basicamente os mais poderosos guardas reais. Algumas das pessoas mais fortes de todo o Império, que servem diretamente ao próprio Imperador. Originalmente, Danhada deu a eles a tarefa de proteger Masayuki, porém mais tarde Tatsuya deu o comando para que eles usassem Masayuki para finalizar Rimuru e acabar com o próprio herói. E embora tenha sido dada uma ordem para eliminar Masayuki, porque eles se apegaram a ele durante o tempo em que passaram juntos, eles decidiram primeiro tentar acabar com Rimuru e depois tentar esconder o herói ou colocar ele em baixo perfil para que eles não precisassem matar ele mesmo. E dessa forma, eles tentaram um ataque surpresa contra o Rimuru, que é claro falhou. E em seguida eles foram derrotados por Benimaru e Chloe, e então mais tarde foram mortos por Diablo quando eles fugiram do labirinto. Em sexto lugar, diferente do que o anime mostrou, Danhada acabou percebendo que estava enfrentando um primordial na sua primeira aparição lá em Farmos, sabendo que o demônio mandado por Rimuru era muito perigoso. Após pensar nos feitos e força de Diablo e debater internamente sobre o que fazer aqui, Danhada pareceu pescar que definitivamente não era um demônio normal que estava ali, e assim decidiu recuar sem pensar duas vezes. Ele entendeu a ameaça que tal demônio perigoso poderia ter ali, e escolheu sair o mais rápido possível para evitar qualquer perigo potencial que poderia recair sobre ele. E isso foi inteligente, porque naquele mesmo dia, Diablo fez uma visitinha para o lugar onde ele estava, e se ele não tivesse saído de lá, ele teria tido um encontro bem infeliz com um primordial. E mais tarde, durante a guerra contra o Oriente, Danhada, que não esperava encarar um demônio primordial, se encontrou com Ultima. E quando ele se encontrou com ela, sua reação foi de choque e medo, obviamente. Afinal, ele percebeu o quão extraordinário Rimuru era se ele deu nomes e corpos para primordiais assim, não apenas um, mas mais de um. Esse encontro por si só já iluminou Danhada sobre a situação horrível e como o Império subestimou muito a força de Rimuru e seus companheiros. Onde aqui então ele tentaria acabar com a Ultima usando seu ataque final, mas a Ultima então finalizou ele com a sua habilidade final. Agora, em sétimo lugar, a história de Kumara é muito triste, meus amigos. Há muito tempo existiu um vilarejo chamado Yoma, com ele sendo localizado nas bordas entre o território de Clayman e o território do Império do Oriente. Ele era um lugar pacífico, onde o povo de Kumara vivia em paz e escondido. Porém, um dia um exército do Império do Oriente marchou até lá, acabando com essa paz, matando o povo e queimando a floresta. A mãe de Kumara, que era uma raposa de 9 caudas extremamente poderosa, mas pacífica, acabou morrendo durante o ataque enquanto tentava proteger seu povo. Isso porque os soldados imperiais eram implacáveis e poderosos. Esse ataque foi conduzido por um homem chamado Kanzis, onde ele capturaria a pequena Kumara e então a venderia para Clayman como seu pet. E tudo isso rendeu a Kumara um grande ressentimento e ódio, até que, é claro, Rimuru a salvou e curou essas feridas emocionais que ela tinha. Porém, durante a guerra contra o Império do Oriente, um pouco mais tarde, Kanzis era um dos soldados que invadiram o labirinto, e Kumara então teve a sua chance de vingança, o trazendo para seu andar e então acabando com a raça dele para se vingar de sua mãe. Em oitavo lugar, e ainda falando sobre a Kumara, após Rimuru ter salvado a pequena raposa de Clayman durante o Walpurgis, ele decidiu a nomear como Kumara, e todos se lembram disso, nós vimos isso no próprio anime. Essa nomeação fez as caudas dela crescerem de 3 para 9 de uma vez só, meio que a deixando em sua forma
forma final, digamos assim, embora nesse ponto ela ainda fosse um filhote para os padrões de sua raça. Além disso, aqui ela também ganharia a habilidade de se transformar em uma humana, embora de início ela tivesse uma aparência bem infantil, mas com o tempo, Kumara se tornou a guardiã do andar 90 do labirinto, onde do andar 81 ao 89 são guardados pelas bestas da cauda dela, onde essas bestas inclusive têm livre arbítrio e podem evoluir de maneira individual entre elas, mas no final isso ainda fortalece a Kumara, e é aqui que entra uma pegadinha sobre a evolução de Kumara. Quando ela solta todas as suas caudas, as magículas de Kumara caem drasticamente e ela volta para sua forma mais de criança, mas quando ela absorve suas caudas e os poderes delas, ela volta para sua forma verdadeira de adulta. Então, embora ela tenha as 8 bestas que são muito poderosas, quando ela as libera, ela fica de fato mais fraca. Em nono lugar, você sabia que Dagruel guarda um rancor contra a Luminas? Isso acontece porque no passado, Luminas matou o seu melhor amigo, que era o ancestral divino Twilight Valentine, e por acaso também era o criador de Luminas e uma figura paternal para ela. E esse evento impactou bastante Dagruel, já que ele mesmo era um grande amigo de Twilight, melhores amigos basicamente. E isso encheu ele de rancor, ciúmes e até mesmo respeito pela própria Luminas. Os sentimentos de Dagruel são muito complicados, e assim as ações de Dagruel são meio que movidas por esses sentimentos mistos. Ele quer fazer uma coisa, mas ele também quer fazer outra, ele tem um senso de dever com uma coisa para ajudar Feldwig com outra, então o Dagruel é muito confuso como um todo. Mas além disso, ele também tem ambições territoriais e instintivas, tanto que ao longo da história, ele e Luminas já tiveram várias batalhas por causa de território, normalmente um mantinha o outro em xeque. E assim, no futuro da série, quando Dagruel e Luminas entraram em confronto novamente, aqui Dagruel queria vingar seu melhor amigo ao atacar ela, e estava de fato ganhando da vampira. E então, quando ele estava prestes a dar um golpe decisivo na vampira e a Luminas se encheu de desespero, foi quando Veldora chegou ali para salvar o dia. Veldora apareceu rindo como sempre, intervindo e salvando Luminas do ataque de Dagruel, onde agora seria uma batalha de Dagruel contra Veldora, sendo uma batalha de mitos. E eu sinceramente, depois dessa, acho que Luminas deveria perdoar Veldora por ter destruído sua nação, afinal ele salvou ela. Mas o que você acha? Comenta aí que eu quero saber. Ou você também pode ir no Discord do canal que tá na descrição e comentar com a rapaziada de lá, porque o pessoal do Discord quer muito a sua companhia. E em 10º lugar, quem só assiste a história principal pode não conhecer Zegion e Apito ainda, embora, como eu já disse antes, quem assistiu Tensuranik claramente já os conhece. Originalmente, Rimuru os encontrou machucados após salvar os dois de um monstro tipo tigre na floresta, e ele então usou suas próprias células para os curar junto com Magisteel para reforçar a carapaça de Zegion que estava quebrada. Em seguida, Rimuru os nomeou e deu a tarefa para que eles morassem com os Trentes e ficassem lá os protegendo. Mas além de guardar os Trentes, Apito também fazia mel, um mel que inclusive é de altíssima qualidade para o Rimuru. Mais pra frente, eles foram movidos para o labirinto, onde Apito se tornou a chefe do andar 79 e acabou evoluindo para uma forma mais humanoide, porém ainda com características de uma vespa, se tornando uma vespa rainha. Aqui ela receberia o treinamento pessoal de Renata, que poliu ainda mais suas habilidades e a tornou ainda mais poderosa. E então, após a cerimônia de evoluções que aconteceu durante a guerra contra o Império, graças ao festival da colheita de Zegion, Apito acabou recebendo um presente final também, ganhando assim uma imensa energia que resultou em sua evolução para Vespa Estelar, e ela acabou ganhando o presente final Proserpina, Rainha da Possessão, depois que Rimuru ajudou ela a evoluir sua habilidade única. Mas depois da morte de Peliod, que era a Rainha dos Insectars, o poder da rainha foi transferido para a Apito, o que a fez evoluir novamente, mas agora para uma Vespa divina, se tornando sinceramente um monstro por completo. Mas se você quiser saber mais sobre Apito, Zegion, Kumara ou outros Lordes do Labirinto, nesse dia aqui você encontra tudo o que você precisa saber sobre eles. Agora, fui.